E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21h17, 18/7. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao sem muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo aí, né? Vem comigo que vocês gostam de gráfico, então vamos para cá, vamos para o que interessa, sem enrolação. Estamos aqui com o Bitica sendo cotado nesse exato momento a $103.700, tá? 103.682 agora, nesse exato momento. Perdendo um ponto importante, a gente teve tudo ali para chegar no 67, a gente bateu 66 e agora começou a devolver um pouquinho essa região. E qual é a possibilidade do mercado vir buscar regiões aqui mais para baixo? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, nesse exato momento. Beleza? Então, aconteceram algumas coisas importantes. Primeira coisa, o primeiro ponto importante é a gente subiu, está acima da VW, o que é muito importante. A gente ainda não rompeu essa região aqui para baixo, a gente fechou um pouquinho acima, né? Pode ver que a gente fechou um pouquinho acima da VW, isso é muito importante. Então, por mais que a gente tenha uma correção, essa correção pode chegar aqui perto da VW e começar a subir novamente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o mercado aqui, ele tem sim uma margem para ter quedas ainda. O nosso fechamento foi acima da região ainda, foi bem acima da região, bem acima não, um pouquinho acima da região ali de 63, só que agora a gente já começa perdendo essa região, né? Então a gente já fechou, falta 23 horas e 40 minutos para fechamento dessa vela, e aí agora a gente começa a trabalhar com esse canal de 63 a 57. Inclusive, lá na Uniswap, eu montei lá a estratégia desse aqui de compra em Bitcoin, né? Ou seja, o mercado ali a romper a região de 62 até os 57, eu estarei comprando Bitcoin, trocando lá os meus dólares por Bitcoin, porque essa correção aqui ela pode muito bem acontecer. Então, se o mercado ele começar a cair aqui, ficar nessa faixa de 63, 62, né, que eu botei 62 alguma fração até 57, eu vou estar trocando meus USDT por dólares, perdão, USDT por Bitcoin, né? E se a gente chegar aqui e passar dessa região aqui, eu fico 100% Bitcoin. É isso que eu quero. Eu quero chegar aqui e acumular Bitcoin nessa queda. Por quê? Porque a gente pode muito bem fazer aqui um movimento corretivo de onda A, B, C para cima. Então, essa região aqui é importante. Então, vamos logo pegar aqui esse ponto. Eu ainda vou continuar com esse ponto lá em cima, né? Mas esse ponto aqui vai ser interessante para a gente. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. Cara, isso aqui me incomoda demais, porque pronto, pô, perfeito, tá? Então, o alvo que o Bitcoin ele pode bater nessa região fica aqui na casa dos 60.681,65. Então, esse aqui é o primeiro ponto que o Bitcoin pode bater se a gente confirmar essa vela aqui de amanhã, no caso, né? Então, essa vela aqui falta 23 horas para fechamento, mas tudo indica que o mercado ele sim pode fazer esse teste aqui e no máximo ali que ele pode chegar ali é na região de 57.726,2. Então, por que eu acredito que o mercado ele pode fazer essa correção? Uma correção também saudável, tá, galera? Se você for pegar aqui o SDT, o que está acontecendo com o SDT, olha só, olha a merda aqui, ó. Tá vendo? Então a gente fez essa queda toda, teve tudo aqui para fazer o movimento aqui, bater nessa região e cair. A gente está rompendo uma região importante, que é a região de VW. Uma vez que a gente está perdendo essa região aqui, possivelmente pode levar o Bitcoin a querer trabalhar abaixo. Eu não quero que trabalhe abaixo, pelo menos acima, né, dessa região aqui, para a gente não ter tanto impacto aqui no preço. Mas o mercado ele está justamente rompendo essa região. Vou até tirar essa linha daqui para não confundir. A gente está rompendo a VW. Nota aqui que a gente rompeu. Se a gente começa a ficar acima, cara, isso aqui é um grande indício aqui que o mercado ele pode sim fazer essa correção um pouco mais salgada, que é a correção que eu estou falando para vocês. O Bitcoin ele pode justamente fazer esse movimento aqui. Deixa eu pegar a canetinha para vocês. Então, ali no SDT, a gente está começando a ver que a gente está tendo um pouquinho mais de força no SDT, a galera começou ali a colocar novamente. Então, o que acontece? O mercado ele fez aqui a primeira onda, vou chamar onda A, né? E nesse exato momento, o mercado agora está rompendo essas regiões aqui. Então, ele pode fazer muito bem esse movimento, aumentando 50%, que eu falei para vocês, ou no máximo esse movimento. E faria aqui uma onda 2 aqui para baixo, né? Uma onda A, B, C, né? Ou seja, onda 1, 2, 3. Ele pode fazer muito bem esse movimento. E até o preço chegar aqui nesse patamar aqui, lembre-se que a gente tem uma VWAP que está passando nessa região. Então, essa VWAP aqui ela pode estar brincando e fazendo esse movimento.
Quando acontecer esse movimento, se de fato acontecer esse movimento, bate nessa região aqui e começa a subir, bate nessa região aqui e começa a subir. Então, essa aqui é uma possibilidade. E por isso, eu abri o DCA na Uniswap, justamente para pegar essa queda aqui, se realmente ela acontecer. Vai acontecer? A gente não sabe se vai acontecer, cara. Mas tudo indica, né, pela configuração do SDT aqui que o SDT está fazendo, e o USDT está querendo romper a região dos 4,97. Se romper aqui, a gente começa a trabalhar com expansão ali de 5,25. Então, essa alta aqui do SDT aqui faz com que o Bitcoin sim corrija e venha uma correção um pouquinho mais forte aqui no gráfico diário. Esse gráfico diário aqui, para mim, é como se fosse, sei lá, uns 15 minutos, vamos dizer assim, né? Para mim. Porque eu sei que tem muita gente aqui que uma quedinha dessa aqui vai ser o final do mundo para um monte de gente, né? Então, para a gente que já está acostumado com essa volatilidade toda aqui do Bitcoin, então não interessa muito essa correção. Mas sim, estou de olho nessa correção e eu abri sim a piscina de liquidez aqui da Uniswap, tá? Então, se o mercado aqui perder 62 aqui, começa a entrar lá no range, vou trocando meu dólar por Bitcoin. Além disso, ainda vou pegar as taxas ali de swap ali daquela galera que estiver fazendo troca nessas paridades de Bitcoin e de dólar, tá? Então, eu já estou preparado para esse tipo aqui de queda, né? Se caso realmente houver aqui, para chegar ali na região de 60.678,83. É uma região importante aqui para a gente, tá? Então, essa correção aqui, para mim, é uma correção que está bem na cara, cara. Tudo indicando aí, né? Então, vamos ver como é que a gente vai fechar aí amanhã. 4,97 não rompeu, de repente aqui pode virar na madrugada. E isso aqui que está rompendo essa região aqui, pode apontar para cima. Lembrando para vocês, isso aqui ela é dinâmica, ela está nesse exato momento nessa região, mas se o mercado ele começar a cair aqui, o que vai acontecer? Vocês não vão nem estar olhando mais essa violação aqui. O mercado ele vai começar a apontar para baixo, vermelhinho ainda. Por quê? Porque não ficou acima, ele não teve o rompimento. Diferente do Bitcoin, que a gente já teve o rompimento e ficou acima. Pode ver que fechou já acima. Aqui não tem como enganar, aqui não tem como. O mercado, tipo assim, do nada aqui ele está aqui, ele começa a vir para baixo ou para cima, não tem como. Ele já fechou aqui nessa região. O SDT, ele começou a romper aqui para cima e não teve fechamento, né? Não teve fechamento aqui não, ele pode fazer isso aqui, ó, para baixo, né? Então vamos ficar atento. Mas esse movimento aqui é um movimento interessante para o SDT, e se ele é interessante para o SDT, então significa que para a gente não é, certo? Vamos falar aqui dos ETFs. A gente teve aqui no dia 16, quando eu falei para vocês, a gente teve novamente aqui 260,2 milhões de dólares aqui da BlackRock, tá? A gente teve 61 milhões aqui, 17 milhões, 29 milhões, 20 milhões, 9,4 milhões, 2,2 milhões, 22 milhões, e aqui a gente ficou sem nada aqui nesses ETFs. A gente teve aqui um total, caraca, 422,5, né? 422,5 milhões de dólares aqui no dia 16, tá? No dia 17, que foi ontem, eu tinha olhado aqui, mas não tinha fechado, a gente fechou com positivo de 53,3 milhões de dólares. Novamente, a BlackRock dando entrada aqui de 110,4 milhões, depois a gente vem em 28, a Bitwise que ele foi para 2,6, teve aqui nada de compra aqui, nada de compra, nada de compra, a Grayscale aqui 53,9 milhões de dólares aqui negativo aqui, né, de venda. Então a gente fechou positivo aqui com 53,3 milhões de dólares aqui no dia de ontem. Hoje a gente está negativo 20,7, mas ainda não apareceu os outros, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então amanhã aqui a gente já tem o fechamento total desses ETFs, então a gente consegue ter uma base melhor, mas até o momento está dando aqui 20,7 milhões de dólares aqui negativo, tá? Não fechou, galera, beleza? As liquidações aqui, BTC, a gente teve algumas aqui, começando lá pelo dia 16, que foi 16, foi a última? 16, ontem. Então, de hoje a gente teve duas liquidações aqui dos comprados aqui, 3,91 milhões e 1,77 bilhões aqui também, né? Aqui na outra plataforma, para quem assistiu a última análise que a gente tinha feito, né? A gente estava falando de quê? Justamente de quê? De um possível, para quem assistiu a última análise, eu vou deixar aí no finalzinho desse vídeo, para quem quer assistir, né? Quem quer se informar um pouquinho, ó.
estava falando justamente desse volume todo deixado aqui, e a gente tem aqui o nível de POC que está passando aqui nessas regiões. Então, o mercado ele poderia fazer o quê? Ele poderia muito bem fazer esse movimento de alta, como ele está fazendo, bater na região de 50% e devolver. Ou seja, teria aqui uma onda 1 aqui, 2, 3 para baixo. Mas que o primeiro ponto seria aqui, tá? E o último ponto, o master aqui seria nos 42. Então, existe essa possibilidade aqui? Existe. Mas antes de bater nessa região aqui, a gente tem que lembrar que a gente tem um camarada aqui que está jogando o mercado para cima. Então, esse camarada aqui é nos 50%. Então, o mercado ele pode vir até buscar esse 50%. Se a gente romper essa região, a gente tem essa barreira. E se a gente perder essa barreira, a gente tem lá uns 43 mil dólares, mais ou menos. É uma coisa que, tipo, eu não acredito muito eu acredito na primeira opção, que seria os 50% dessa barra de atividade profissional, e não acredito que o mercado viria buscar essa região aqui dos 51, cara, não acredito. Se bem que ele está lá no 57, né? A minha, até um bem onde, está mais ou menos aqui, ó, 57, mais ou menos aqui que está a minha região. Vamos ver aqui rapidamente. É, 57, 726,12. Então, se o mercado ele corrige isso aqui, para mim tá tranquilo. Muito perto aqui do preço médio. Mas a gente está aqui, tem essa possibilidade sim do mercado corrigir um pouquinho mais forte aqui. Então, a primeira correção do mercado, né, que eu falei para vocês, seria aqui a curto prazo 60 mil, depois 57, né? E esse 57 aqui, talvez ele mude, por quê? Porque o preço médio ele já está passando perto dessa região. Então, o preço médio daqui com algumas horas, daqui com uns dias, ele já vai estar violando, já vai estar dentro da região dos 57, né? E aqui seriam os pontos principais, né? Aqui os 50%, que está aqui na região de 55, né? 55 mais ou menos. Aqui para mim seria o máximo, cara, que poderia vir buscar. Eu não acredito numa correção mais forte, por mais que se eu for pegar aqui e fizer esse movimento, vamos lá. Se eu peguei e fazer esse movimento, vamos ver onde que tá dando. Não quero assustar ninguém. Não quero assustar ninguém. Mas se eu for pegar esse movimento, então eu tenho que onda 1, 47 a 42 mil dólares. 47 a 42 mil dólares. É uma coisa aceitável, galera? Cara, é aceitável. É aceitável. Porém, como eu tô falando para vocês, a gente tem esses pontos aqui que a gente precisa ser violado. Caso contrário, a gente não pode acreditar nessa expansão aqui, tá? Então, como eu faço as análises diárias aqui, então justamente é por isso, exatamente para ficar monitorando a cada dia esses pontos importantes. Então, se houver uma correção mais forte no Bitcoin, a princípio, a primeira é sim nessa região aqui, tá? De 60.688,32. Essa é a primeira opção. E eu quero muito que faça a correção para ativar minha piscina lá no Uniswap, galera. Pô, se fizer aqui é bacana, aqui eu vou começar a ganhar uma taxazinha lá, eu estou testando algumas coisas, então seria muito interessante ter essa correção aqui de fato, beleza? Então, sim, galera, a gente corre esse perigo aqui, esse perigo, inclusive, eu estava falando na última análise aqui pra gente. Então, o que preocupou mesmo foi justamente essa região aqui, cara, a gente rompendo essa região para cima aqui no SDT. Não é legal, isso aqui significa pra gente aqui que os players aqui estão começando a encarteirar, querendo encarteirar novamente aqui o SDT, tá? Então, isso não é legal pra gente. Uma alta demanda no SDT faz com que o preço ali por Bitcoin ele comece a cair, né? Então, que a oferta começa a aumentar ali. Então, a gente tem que ficar bastante atento por conta desse movimento. Mas, se o mercado ele começar a fechar aqui positivo acima de 63, aí é outros 500, galera. Então, o alvo seria 67, né? Estou falando aqui justamente porque o preço já está abaixo de 63.829,19. E aqui os ETFs todos positivos até o momento. Cara, desde aqui, ó, de 5 de junho, aqui a gente está fechando positivo. Não tem um dia negativo após essa data, tá? Beleza? E deixa eu ver se eu falar uma coisa para vocês aqui. No SDT interessante também, uma coisa muito importante no SDT. Eu estava olhando outro dia, eu vou pegar aqui um gráfico semanal. Ó, o semanal ainda tem essa correçãozinha aqui, a gente ainda não perdeu, seria importante a gente perder. Olha como no semanal tá, a gente está chegando perto da região de VW no semanal. Então, vocês sabem que essa região aqui do semanal é importante, praticamente perto da VW, né? Então, bateu aqui nessa região aqui, segurou. Deixa eu tirar essa aqui, não vai me interessar mais. A gente também tem aqui um ponto interessante aqui no dia 4 de março, que é justamente todo esse movimento que fez.
a gente não perdendo 50%. Então, praticamente aqui a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, né? Quem sabe para cima nessa região. Mas vamos colocar aqui no mensal, que eu quero ver mensal. No mensal, é interessante, tá? Por que que é interessante? Ó, no mensal, cara. No mensal, é isso que me deixa tranquilo aqui no mensal. No mensal aqui do SDT, a gente tem um pico de volume elevado no mês de março. Março aqui. Então, se eu for pegar aqui essa vela, posso muito bem fazer isso ou isso. Eu pegaria todo esse movimento. Todo esse movimento. 50%. E a gente bateu uma vez, duas vezes em cima desse 50% e começou a subir. Agora, a gente está querendo devolver toda essa alta aqui. E olha como está o ABV. O ABV ele começou a bater uma vez aqui para baixo e agora ele não perdeu esse fundo ainda, tá? Então, a gente está aqui em um fundo interessante no gráfico mensal, que se por um acaso a gente perde esse fundo no gráfico mensal, vamos dizer que o mercado está andando aqui, ele começa a vir aqui, bater, perde, cara, aí é um grande problema, tá, galera? Aí é um grande problema. Na verdade, grande problema não, um grande problema para ele aqui, né? No caso, para o SDT, né? Se ele perde essa região aqui, é um grande problema. Só um minutinho, galera, só um minutinho. Beleza. Então, se a gente perde isso aqui no gráfico mensal, é um grande problema aí pro SDT. Só que isso abre uma grande oportunidade para o Bitcoin, cara. Por que isso aqui acontece? Significa que o mercado ele tende a cair bastante, bastante, bastante. Porque eu estou falando aqui de gráfico mensal. E se isso acontecer, galera, meu amigo, que o Bitcoin vai disparar, não está escrito. Não está escrito, tá? Então, esse é um ponto interessante. Esse camarada aqui, dia 1º de março, né? 1º de março aqui, ele que manda no jogo. Não tem ninguém, não. Ah, tem alguns pontos aqui. Ó, nesse ponto aqui, olha o que acontece. Nesse dia aqui, ó, nesse mês de maio de 2021. Olha o que aconteceu no mês de maio de 2021. Pegou aqui, esse aqui eu pegaria só assim, ó. E olha ele tá segurando aqui, né? Marco 50%. Então o mercado veio buscar aqui, tentou, depois começou a subir. Depois disso não voltou mais, está batendo novamente nessa região. Então olha o outro play que eu tenho aqui no gráfico mensal. Os dois que eu tenho aqui, esse e esse camarada. Cara, se bate nessa região aqui, começa a perder essa região aqui, é uma alta muito infinita no Bitcoin, cara. Lembra, eu estou falando de gráfico mensal. Não estou falando de gráfico diário nem gráfico semanal. Estou falando de gráfico mensal. Cada vela dessa aqui é um mês. Então, seria muita coisa interessante aqui para o Bitcoin. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente tem, sim, uma região importante, que se essa região aqui no gráfico mensal for violada, for rompida, o Bitcoin ele tende a disparar de uma maneira muito mais forte, galera. Então, vamos torcer para que esse gráfico mensal aí do SDT ele consiga romper essa região, porque só de vir querer buscar a região de 50 já é uma coisa muito importante. E outra, por mais que a gente esteja aqui acima dessa região com um volume elevado, a gente não está renovando o fundo, a gente está negativo aqui porque está abaixo da VW, mas se a gente perde esse fundo aqui, galera, e outra, né, a gente, se fosse mesmo de fato tivesse querendo acumular essa região aqui, está querendo romper para cima e não está. Então esse é um ponto muito interessante que a gente tem que observar aí no gráfico do SDT, tá? Então, o gráfico do SDT aqui é um ponto importante, 4,15, 4,19 ali é um ponto de 50% dessa região, dessa barra aqui do dia 1º de março, tá? Tem que ficar atento nisso. Beleza? Galera, então é isso. Foi uma atualização super rápida aqui do Bitcoin. Tá vendo aqui que o Bitcoin ele já começou a querer reatrair aqui na região. Eu não queria, cara. Eu juro que eu não queria. Eu queria mesmo que a gente tivesse fazer essa correção aqui para ativar minha piscininha, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Então, como eu tô falando para vocês, preço amanhã vai ser interessante. Se o preço fechar acima dos 63.819,19, maior chance 67. Se o preço que ele fechar abaixo de 63.819,19, a maior oportunidade aqui é de vir buscar 60 mil e depois 57.726,2. Então o SDT, como eu falei para vocês, o SDT naquela confusão toda, vamos botar aqui no gráfico diário, né? E está querendo romper essa região toda aqui. E se a gente começar a romper e fechar ali acima dos 4,97, próximo alvo aqui para o SDT,
5,25. Isso aqui seria ruim, né? Porque se o USDT ele começar a ganhar essa região aqui, de fato, romper essa região e buscar a região de 5,25, aí vocês vão querer ver Bitcoin aqui abaixo aqui da região de 60, né? Então, a gente não quer isso, então vamos esperar que não aconteça. Mas sim, é uma correçãozinha aqui que, se acontecer, galera, realmente é uma correção normal do mercado aí, eu estou preparado para ela, tá aqui minha cara, deu branco, cara. Não em swap, lá está minha posição montada lá e tudo. Enfim, e vamos esperar aí para ver o que acontece. Beleza? Atualização super rápida, 20, 24. E é isso, galera. Deixa eu ver, não tem nada mais pra falar disso aqui. Vamos ver aqui só rapidamente o semanal. Vamos ver como é que tá o semanal aqui. Semanal, ó, semanal, cara. Semanal a gente tentou perder aquela região lá. Ó, começou já a ficar acima. Então isso é interessante. Ficar acima dessa região aqui do último fundo. É interessante. Vamos ver aqui o mensal. Deixa aquela vela bonita no mensal. A mensal está totalmente positivo, tentando romper aquele último pico ali, né? Tentando romper, tá bem acima, né, cara? Bem acima. Vamos dar uma olhada aqui no BLX rapidamente, só para finalizar. Atualização sobre não mudou muito, galera, do que eu falei na última análise, tá? Não mudou muito, não. BLX eu gosto de mensal. Então, mensal, como é que tá? Tentando romper essa região aqui. No mensal, cara, eu acho que eu vou deixar uma linha traçada aqui, ó. Esse ponto aqui vai fazer com que a gente possa vir buscar o pico do halving 2016. Exatamente. Mas aí o mensal, vamos ver como é que tá, ó. A gente veio daqui, lá da casa dos 53, começou a ficar positivo, que eu falei para vocês, cara, o mercado ele tem que fechar positivo, ele tem que vir para cá nesse mês aqui, mês 7, cara. A gente tá acima de 62, não, 73, hoje são 18, né? Tá faltando poucos dias aí para fechamento aí desse mês, e vamos esperar que a gente fique acima desse 62 aqui, para a gente garantir com que a gente consiga vir bater casa dos 90, que seria aqui a próxima expansão no gráfico mensal, né? Certo? E esse topinho aqui que a gente não está rompendo de jeito nenhum. Se for colocar no que é aqui, ó, a gente não está rompendo esse topo de jeito nenhum. A gente tem que romper esse topinho. Rompendo esse topo aqui, a gente possivelmente vai buscar o topo lá do halving 2016, galera. É, ó, pico máximo do halving 2016. Quem sabe aí seria a região ali de 90 mil, né? Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês estão críticos, elogios, pode deixar no comentário abaixo, tá? Vou deixar aqui agora a última análise que eu falei sobre tudo isso aqui de forma mais detalhada. Aqui foi uma rápida atualização de 22 minutos. E é isso. Vamos esperar para saber o que o Bitcoin tem para aprontar. Estou preparado sim para essa queda. Já abri lá a minha piscina e vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Boa operação a todos. Os.